Construindo um patrimônio milionário sem ter R$ 1 milhão. Você já viu esse vídeo e ele não é uma repetição. Eu estou trazendo esse modelo mais uma vez porque esse foi o vídeo que mais gerou comentários, dúvidas, questionamentos, sugestões, e eu vou trazer aqui uma outra visão, porque naquele primeiro vídeo eu trouxe apenas uma ideia para que você pudesse pegar R$ 1 milhão e construir 4 casas. Mas houve questionamentos do tipo: você não está considerando imposto de renda, você não está considerando o tempo para a construção desses imóveis, tem vários fatores, não está considerando os reajustes das parcelas. Então teve várias questões que realmente não foram consideradas, porque naquele caso a intenção era mostrar para você um caminho. Grande parte das pessoas entenderam, mas algumas pessoas questionaram, e eu trouxe esse outro vídeo para que você possa entender. Inclusive, muitas pessoas falaram: poxa, mas aí eu vou ter que esperar a contemplação por sorteio, demora demais. E eu vou fazer a simulação aqui através da contemplação dessa carta, esse exemplo, no lance fixo. Eu sou Andrés Bardelotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira através do consórcio imobiliário. E se você não me segue, já fica o convite. E se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber conteúdos como esse que eu vou falar para você agora. Gente, vamos lá. Então, o vídeo era, você tem uma carta de R$ 1 milhão que você pagou 60 mil até a contemplação, pagou 20 parcelas de R$ 3 mil. É um exemplo, eu vou continuar da onde eu parei aqui, vou usar a mesma introdução, os mesmos valores, para que você possa entender o tempo, tá? Baseado naquele vídeo lá, para você depois ir lá, assistir o outro, assistir isso aqui, fazer um comparativo. Isso aqui não é uma garantia de contemplação, é uma expectativa que você tenha pago 3 mil de parcela. E aqui nesse vídeo eu tô trazendo a mesma introdução de valores, mas daqui um pouquinho eu vou trazer valores reais de parcelas que você pode começar pagando até menos, tá? Mas enfim, começa pagando 3 mil para seguir aquela ideia, paga 20 parcelas, então você pagou 60 mil reais. A minha intenção com o outro vídeo foi mostrar para você que de 60 mil você poderia então ter agora um patrimônio de R$ 1 milhão. Você pagou até a contemplação 60 mil nesse exemplo, agora você tem um crédito de R$ 1 milhão, aonde você vai construir imóveis e esses imóveis vão se autoquitar. Essa era a ideia, Nós trabalhamos naquele vídeo sobre isso. Mas como eu falei, existiam alguns questionamentos que nós vamos falar agora. Então vamos lá, gente. Primeira questão, eu vou trabalhar então com o lance fixo, que é aquele lance que você não precisa pagar, no nosso caso, você não precisa pagar no seu bolso, desconta do próprio crédito, no nosso caso é 30%, tá? E eu vou considerar então que você pagou as 20 parcelas. Como é que fica esse desenho de valor? Então, nós temos que considerar que o consórcio reajusta todos os meses. Dito isso, depois de 20 meses, nós não vamos mais ter um crédito de R$ 1 milhão. Nós vamos ter um crédito agora de R$ 1 milhão e 43 mil, vou arredondar, tá? Eu estou usando aqui um INCC médio de 4,29, ok? 4,29. É uma média, tá? É por isso que eu quero que vocês entendam que são vários fatores. Eu não tenho como precisar qual vai ser o próximo INCC, o próximo reajuste, mas os índices vão mudar, os valores de região para região vão mudar, mas eu quero que você entenda aqui, então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, vou falar do imposto de renda, vou falar de lance, quanto sobra, vai ter várias particularidades nesse vídeo que não teve no outro, tá? Para trazer um pouco mais de clareza dessa operação. Então vamos lá, passou-se 20 meses, o crédito reajustou então baseado nesse INCC, eu tenho um crédito agora de R$ 1 milhão e 43. Nesse caso nós vamos usar 30% do próprio crédito, então vai liberar R$ 734 mil, ok? É sobre esse crédito que nós vamos fazer essa operação agora, perfeito? O que acontece? Se nós estamos pensando num imóvel que custa, 250 mil reais, o que vai acontecer aqui? Eu não vou conseguir fazer 4 imóveis, porque agora eu não tenho mais 1 milhão que era no sorteio, e sim eu tenho 734 mil que foi no lance. Então eu vou tirar um imóvel e vou trabalhar com 3 operações. Vou construir, ao invés de 4, vou construir 3. O que você tem que entender também? Naquele vídeo eu trouxe que você continuaria pagando R$ 6 mil de parcela, Porque dobraria a parcela, você pegou no sorteio um crédito cheio. Aqui você vai ficar pagando mais ou menos de parcela R$ 4.600. Por que vai baixar a parcela
frente àquele outro vídeo? Porque você lá pegava o crédito cheio. Aqui você vai pegar um crédito menor. Então nós temos 734 mil e nós temos R$ 4.600 de parcela a partir da contemplação. Bom, a dinâmica aqui continua a mesma. Vai dar aqui, se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 244. Então vai faltar um pouquinho, tá? Vai ter que puxar um pouquinho do teu bolso, mas vamos entender a dinâmica para que você possa entender o que eu quero te passar aqui. Nós temos, então, cada imóvel, R$ 244 mil, tá? R$ 244 mil de custo, perfeito? Que vai fechar aqui os 734 mil de crédito. Vai ter reajuste aqui, tá? Vai ter uma atualização, porque até que você faz documentação, até que você faz as primeiras liberações, esse valor vai ficar rentabilizando. Eu não vou considerar isso porque eu não sei em que momento da economia que você vai fazer isso. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, daria por mês uns R$ 7 mil de reajuste. Então, 3, 4 meses, você já tem 750 mil para você fazer a operação sem puxar nenhum recurso. Mas, como eu estou falando para vocês, vamos considerar esse valor, dividindo por 3. Nós temos aqui 3 imóveis que custam 244 mil cada um, tá? Eu já tenho o terreno, então eu posso fazer um imóvel um pouco maior. Se eu não tenho terreno, eu vou ter que comprar o terreno e aí eu vou ter que fazer um imóvel um pouco menor para que cada imóvel acabe custando 244 mil já com o terreno. De novo, se você tem o terreno, você pode fazer um imóvel um pouquinho maior, ok? Mas a intenção aqui é que você construa 3 imóveis, então, não 4 como era antes, tendo um custo de 244 mil cada imóvel. Aí nós vamos ter que fazer algumas considerações aqui. Por quê? Porque algumas pessoas me disseram assim, deixa eu apagar aqui porque isso aqui já foi, ó. Algumas pessoas me disseram o seguinte, André, você não está considerando o tempo para você construir esses imóveis. É verdade. Então, eu não sei se você vai pegar um pedreiro e um servente, se você vai pegar uma equipe de pedreiros. Você entende como fica difícil de nós mensurarmos o tempo? Mas vamos pensar o seguinte, tá? Considerando que seja uma casa de 50, 60 metros quadrados, vamos pensar que você demore 1 ano para construir esse imóvel, tá? 1 ano. Nesse 1 ano, você vai ter que pagar, então, 12 parcelas de R$ 4.600. Eu vou arredondar, tá? Tem uns quebradinhos aqui, mas vou arredondar. Isso aqui vai dar mais ou menos uns 55 mil reais. Então, claro que durante esse período que até que você faz projeto, e o projeto você já pode fazer antes, inclusive, né? Mas enfim, vamos pensar que você deixou contemplar a carta e agora você vai correr com a documentação. Então, até que você faz projeto, até que você executa a obra, você vai ter que pagar R$ 4.600 por mês. Isso é fato, sem ter o aluguel, né? Então, você vai ter pago 55 mil. Lembra, você tinha pago até a contemplação mais 60 mil reais. Ou seja, então até começar a rentabilizar, você pagou então 115 mil de parcelas, tá? Eu vou considerar aqui que você vai ter um custo aproximado de 4%, que seria os impostos, tá? ITBI, se você for transferir um terreno que você não tenha, aprovação para registrar o contrato também. Estou trabalhando aqui em média 4%, então, do valor da operação, né? Então nós estamos falando aqui de mais ou menos uns 30 mil reais. Resumindo aqui, ó, 145, vou botar aqui mais ou menos, tá? 150 mil reais você vai ter pago até a contemplação e até finalizar a operação aqui de você construir e aí você começar a ter o retorno dos aluguéis, ok? Então, entendido isso, naquele outro vídeo nós não tínhamos considerado realmente esse tempo, então você paga 55 mil de parcelas por 1 ano, tá? 4.600 vezes 12, você vai ter pago mais 60 mil até a contemplação e você vai ter aqui mais uns 30 mil reais mais ou menos de custos para você aprovar o projeto, registrar o contrato quando você for, né, liberar o crédito, alguns custos que você vai precisar ter. 150 mil é o que você pagou até ter o retorno. Bom, feito isso, aprovou o projeto, começa a construção, o dinheiro começa a liberar daqui, então você não vai ter que ter o dinheiro para construir. Você já começa construindo com o dinheiro do consórcio, perfeito? Então, a partir de agora, você constrói as 3 unidades, você vai locar quando finalizar as 3 unidades e, claro, uma questão também que foi levantada, a gente não sabe se vai locar no primeiro mês. Gente, são os riscos da operação. Se você não fizer isso aqui,
talvez você também não vai ter o teu patrimônio. São riscos de qualquer investimento, tá? Então, claro, você tem que considerar que daqui a um pouco você finalizou a obra, mas vai demorar 1, 2, 3, 5, 10 meses para alugar. Aí você tem que ser estratégico também e locar num lugar que tenha bastante demanda. Tem pessoas que já alocam os seus imóveis antes de terminar, entendeu? Então isso também não tem como considerar. Mas a ideia aqui é o seguinte, vamos pensar que vocês finalizaram aqui esse imóvel, tá? Essa operação agora finalizou. Então você pagou 150 mil reais do teu bolso e agora você tem um patrimônio de 734 mil, ok? Então você fez uma alavancagem aqui de aproximadamente 600 mil reais. Um saldo aqui de 600 mil reais aproximadamente, tá? Essa foi a tua alavancagem. Perfeito. Só que o detalhe é o seguinte, esse imóvel que você pagou aqui, 244 mil, quanto ele vale, né? A gente já falou disso no outro vídeo. Ele vai valer o quê? Uns 300? 350? 450? Eu não sei. Aí vai depender do modelo construtivo, vai depender da região, porque daqui a um pouco tu tem um terreno num lugar muito bom, que não vai incluir aqui, você pode melhorar um pouquinho a qualidade da construção. Então entende como tem vários fatores? Vamos pegar aqui algo médio, tá? Eu vou trabalhar então, como eu fiz a outra vez, com 350 mil reais. Então você não tem um patrimônio de 734, e sim você tem um patrimônio de 1 milhão e 50, ok? Então a sua alavancagem não foi de mais de 600 mil, porque de 150 mil você fez 1 milhão e 50. Então você tem aqui 900 mil reais de alavancagem, porque hoje o teu patrimônio vale 1 milhão e 50. Esses imóveis te custaram 734, ok? Mas eles hoje valem, têm um valor de mercado de 1 milhão e 50. Então essa é a alavancagem. Se você fosse vender os imóveis, como eu expliquei na outra vez, tá? Não vou me deter alguns detalhes que eu deti no outro vídeo, porque você pode assistir o outro vídeo que eu vou deixar aqui no final, para que você entenda. Eu até sugiro que você assista o outro vídeo para depois entender isso aqui, tá? Então veja só, você tem esse patrimônio, você tem um saldo devedor baseado nesse crédito aqui agora, e você pode vender a unidade 3, por exemplo, a unidade 2, e quitar o teu consórcio e vai sobrar uma unidade para você, né? Essa é uma forma que você tem para ganhar dinheiro. Você pode vender duas, quita o consórcio, sobra uma, você pode morar nessa uma, você pode vender essa uma por 350 e ser o teu lucro. Você pode vender, por exemplo, alugar essa aqui e ficar com uma renda, né, passiva para o resto da vida sem ter parcelas. Então são várias alternativas que você tem. André, como é que eu vou vender o imóvel que está alienado? Você vai instituir, vai construir ele, vai estar tudo alienado, institui um condomínio, divide as matrículas, depois pede uma vistoria, vai ser avaliado que 2 imóveis, por exemplo, vão garantir o saldo devedor, libera um, e aí você pode ir vendendo esse, quita o outro. Vai fazer uma vistoria, libera mais um, quita o outro, e assim por diante, tá? Isso dá para fazer com o nosso consórcio, não são todos que podem. Então, para que você possa entender que isso pode ser feito. Bom, agora, gente, eu quero me deter ao ponto final aqui dessa estratégia, tá? Deixa eu apagar novamente aqui, ó, só para que vocês possam entender a questão do aluguel. Bom, nós temos então uma parcela, vamos pensar que você tem então os 3 imóveis, você não vai vender e você vai alocar os 3. Então eu tenho que pagar, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. Eu tenho que pagar 4.600 de parcela, ok? Parcela. Só que eu tenho um aluguel desse imóvel aqui, se eu considerar, tá? Se eu considerar 0,7% sobre o valor investido, não sobre o valor de mercado, e sim sobre o valor investido, eu vou ter aqui aproximadamente R$ 5.100 de aluguel. Ou seja, eu tenho aqui um saldo positivo de R$ 500. Sobra. Tá? Perfeito. Isso é a grosso modo. André, 0,7 é muito. Gente, nós estamos considerando 0,7 sobre o valor investido, não sobre o valor do mercado. Então, 5 para 1 milhão é 0,5, tá? Mas 0,7 é possível se você tiver a estratégia certa. Um lugar considerado um ponto bom, né, da tua cidade ou de uma cidade estratégica, não pensa na tua cidade. Você pode investir em outras cidades que tem faculdade, tem universidade, né, que tem mais indústrias, por exemplo. Então, tem que ser estratégico, mas é sim possível você gerar um aluguel de R$ 5.000 para 13 imóveis, perfeito? Então, basicamente, o aluguel vai pagar a parcela e vai sobrar. Aí tem os questionamentos sobre o imposto de renda.
Sim, gente, tem um imposto de renda que nem todo mundo paga, mas deveria pagar. Então, quanto que é o imposto de renda? Pode chegar a 27,5% para a pessoa física e pode chegar a 6% para a pessoa jurídica. Pode partir disso, né? Então, aqui é o máximo para a pessoa física, aqui é o mínimo para a pessoa jurídica. O que significa isso? Que se eu tiver um empreendimento desse no meu CPF, eu vou talvez gastar com o imposto de renda 27,5% sobre o que eu tenho de receita. Isso significa que mais ou menos R$ 1.400 vão ficar retido de imposto de renda. Esse é o correto a fazer. Agora, se eu abrir uma empresa, se eu abrir uma holding, eu vou ter aqui R$ 300 mais ou menos de imposto. Parte disso, depois conforme o faturamento vai acontecendo, aumentando, vai aumentar também o imposto. Isso quem pode ajudar você é o teu contador, ou se você não tem, um contador, tá? Não é a minha área de especialização, mas sim, a gente sabe que pode ser essas porcentagens de imposto. Perfeito? Então vamos pensar assim, pior cenário, você tem 1.400 de imposto de renda, IR. Então na verdade, esses 500 que sobram não existem. Vai ficar faltando 900. Só que veja bem, você então tem que pagar todo mês, você recebe 5.100 de aluguel, você paga 4.600 de parcela e também tem um desconto de 1.400 de imposto de renda. Então no final da conta você vai ter que desembolsar R$ 900 por mês do imposto de renda. Ok, por causa da diferença, perfeito. Nós temos aqui, nós contemplamos esse consórcio no mês 20. Nós demoramos mais 12 meses para construir e você começar a ter o aluguel, né, o retorno de volta. Então são 32 meses. O plano ele é de 220 meses no total. Se nós tirarmos 20 meses que demorou para contemplar, mais 12 para construir, nós temos ainda um saldo de 188 meses. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Isso aqui vezes 188 meses, tá? Vai dar algo em torno aqui de R$ 170 mil que você vai pagar mais. Eu estou fazendo algumas contas aqui nos piores cenários, tá? Por que nos piores cenários? Porque a tua parcela ela vai reajustar todo ano, mas o teu aluguel também vai reajustar todo ano. Aqui é INCC, aqui é IGPM. O IGPM ele é maior do que o INCC. Então esses valores vão começar a se desencontrar ano após ano, ainda mais para positivo para o proprietário. Você vai receber mais aluguel do que vai pagar de parcela. Então esses valores aqui também eles vão diminuindo, tá? Mas só para que você possa entender, você pagou lá no começo 150 mil, lembra? Vai pagar uma diferença aqui até o final, porque vai ter o desconto de imposto de renda, se for pela pessoa física, né? De mais 170 mil. Então nós estamos falando aqui de 320 mil de custo. O teu imóvel vai custar 320 mil para você, porque a diferença quem está pagando é o inquilino. E esse imóvel, ao final desse período, nós considerando aqui que ele vai reajustar somente 4% ao ano, que eu acho que vai ser muito mais, esse imóvel aqui, lá no final, quando você acabar o consórcio, ele vai ter um valor de aproximadamente R$1,5 milhão, o valor do teu imóvel. E você pagou quanto? 320 mil reais. Então assim, eu sei que eu comecei a fazer conta aqui, número, enfim, pode parecer confuso. É por isso que no outro vídeo eu não trouxe todos esses pormenores, porque começa a ficar muito confuso a questão. E a ideia aqui não é confundir a sua cabeça, e sim mostrar que existe um caminho. Mas você percebe que mesmo eu considerando o pior cenário do imposto de renda, considerando 12 meses para você construir o imóvel, ficar pagando a parcela pós-contemplação, considerando os impostos. Ah, André, mas tem projeto. Sim, o projeto está incluso no custo da obra, entendeu? Tem mão de obra, está tudo incluso no custo da obra. Então, você consegue entender que mesmo trazendo isso, mesmo não sendo no sorteio, sendo no lance fixo, que aqui nós já aumentamos de 1 chance para 4 chances por mês, entendeu? Nós temos 4 vezes mais chances aqui nesse cenário. Mesmo assim, ele se torna... Gente, número não mente. A matemática é clara. Você vai ter ao final um patrimônio de 1,5 milhão quando você acabar esse
esse plano e você vai ter pago do seu bolso, de fato, 320 mil. A questão aqui é a seguinte, nós estamos falando de investimento. Se você não tem condições de fazer um pagamento da parcela, por exemplo, 4.600 durante 12 meses pós a contemplação, que é o prazo para construir, até alugar, enfim, daqui a um pouco não tem para pagar por mais 2, 3 meses até a alocação dos imóveis, talvez esse desenho aqui não seja para você. Talvez você não tenha que pensar em 3 imóveis, tem que pensar em um imóvel. Por isso que eu sempre falo que aqui embaixo tem um link do WhatsApp que direciona para o nosso número, que nós vamos sentar com você e nós vamos conversar dentro da tua realidade, dos teus objetivos. Tudo é proporcional. Quanto mais você investir, mais retorno você tem. Só que tem que entender se você tem esse potencial nesse momento para você fazer um investimento de R$1 milhão. Talvez faz de 500, talvez faz de 300, talvez faz de 100 para vender a carta e começar nesse mercado. A questão aqui é o seguinte, você pode considerar e fazer a conta que você quiser. Se você entender a ferramenta, ela vai ser poderosa a teu favor. Ela vai te ajudar na alavancagem. E aí você vai conseguir multiplicar e começar no mercado sem ter 1 milhão, mas construir sim um patrimônio milionário. Se você está com dúvida, se você achou interessante isso aqui, se você ficou confuso, entre em contato conosco. Vamos marcar uma reunião para que você possa entender dentro da tua realidade o que você pode fazer com essa ferramenta. Eu não quero te mostrar só R$1 milhão. Nós temos de 100 mil até 10 milhões se você precisar. A solução que você precisa nós temos aqui e eu afirmo para você, o consórcio é sim um produto potencial para você colocar na tua carteira. Basta você entender a dinâmica desse produto, entender todos os pormenores e dar o pontapé inicial junto com um especialista que vai te ajudar a entender tudo isso aqui e você construir algo sólido, rentável e que seja proveitoso para o teu futuro financeiro. Eu sou Andrés Bariloto, te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho para que você possa receber assuntos como esse, para que você possa entender mais sobre os consórcios imobiliários.